Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que é de interesse de muitas pessoas, muito possivelmente por ser uma dificuldade da maioria das pessoas, que é emagrecimento, ou a dificuldade que a gente tem, na verdade, para conseguir emagrecer e se manter num peso saudável. Bom, primeiro já vamos colocar aqui um aspecto que eu acho que é bem importante, que além, ou para além de uma questão estética, esse é um assunto de extrema relevância porque trata-se de um problema de saúde pública. Então, a gente tem a obesidade como uma questão que gera diversas complicações e também está associado a uma alta mortalidade. Por isso é cada vez mais importante que a gente se conscientize desse tema e realmente pense em estratégias mais eficazes para trabalhar com isso. Bom, mas então por que é tão difícil emagrecer? E eu diria uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos sobre outros aspectos, a grande dificuldade mesmo não é emagrecer ou começar, é a gente dar sequência, continuar emagrecendo e principalmente a gente manter um peso magro. Por quê? Porque a gente está falando de um comportamento a longo prazo, de se manter disciplinado. Então, muitas vezes a gente começa empolgado ou disciplinado para alguma coisa e aquilo vai ficando difícil. E tem um material que eu quero deixar de indicação que vai explicar muito bem por que isso acontece, onde que a gente se perde no meio do caminho. E é esse livrinho aqui, ó, As Armadilhas da Dieta, da Judith Beck. A Judith Beck, ela é uma autora muito importante da terapia cognitiva. Ela também é autora do programa Pense Magro, mas esse livro aqui, ele reúne de uma forma bem simples e numa linguagem muito acessível as principais estratégias para que a gente realmente consiga fazer essa mudança. E aí já vamos pegar a lógica central. Por que é tão difícil emagrecer? Além daquele aspecto que eu falei, da disciplina e tudo mais. Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando da mudança de um hábito, o hábito alimentar. Mas o hábito alimentar é um comportamento, é aquilo que a gente faz. E aí a gente vai voltar então para entender por que isso também é um pouco mais complexo para a nossa premissa do modelo cognitivo, que diz que as nossas emoções ou comportamentos estão muito ligadas com os pensamentos. Então, a mentalidade, como a gente pensa sobre esse assunto, vai fazer toda a diferença no nosso hábito ou para o desenvolvimento de um novo hábito. É por isso que mesmo estando rodeado de tantas informações sobre emagrecimento, a gente nunca teve acesso a tanta informação até de forma gratuita sobre o que são alimentos, sobre o que é uma dieta saudável, como se alimentar, quais são os tipos de dieta, muito conhecimento disponível, mas isso não é suficiente para uma alteração do nosso comportamento. Então aí a gente cai nessa questão dos nossos pensamentos, qual a minha mentalidade sobre aquilo. E nesse livro ela vai justamente trazer bem detalhado todas as armadilhas, ou seja, quais são tipicamente as formas de pensar que mais atrapalham nesse processo. Eu vou comentar aqui bem brevemente algumas, só para realmente ilustrar e já dar uma ideia, mas eu recomendo que você aprofunde na leitura desse livro. E vou falar brevemente, que daí é a dica que eu espero compartilhar aqui nesse vídeo, das 8 estratégias fundamentais que a gente poderia incluir nessa mudança de hábito. Então elas vão ser colocadas aqui bem sucintamente, mas você já pode pensar e trazer o teu olhar para ver se você faz alguma delas, se você poderia incluir alguma no seu processo de emagrecimento ou de mudança de hábito. Então vamos falar de algumas armadilhas, só para você ter uma ideia, já identificar se por acaso você faz alguma delas. Então o que seria uma armadilha emocional? As armadilhas emocionais são aquelas em que a gente justifica um manejo emocional através da comida. Então, se eu estou muito cansado, eu mereço comer, ou eu quero comer alguma coisa para relaxar. Então é essa associação e realmente a gente associa, a gente tem uma regra, um pensamento. Se eu estou muito cansado, então eu mereço comer. Pode aparecer também para lidar com o tédio, Então quando você está sem muita coisa para fazer, você tem o hábito de comer. Outro exemplo, ainda ligado com emoções, são as armadilhas do estresse. Então aquela ideia de quando você está muito sobrecarregado, você também merece comer. Ou mesmo aquela ideia do eu estou muito ocupado agora, não dá para ficar pensando em dieta, em alimentação. Depois, quando eu estiver numa fase mais tranquila, eu penso nisso. Então, isso também pode ser uma armadilha. Armadilhas de quem oferece comida. Então, aqui entra as nossas relações interpessoais, aquela dificuldade em negar comida para alguém. Por quais razões? Pode ter um pensamento ou uma interpretação de que aquela pessoa vai ficar chateada ou com medo de querer desagradar.
Então, não saber se posicionar. Armadilhas familiares, que é aquilo do seu contexto. Então, nem todo mundo está fazendo dieta ou fazendo a mesma dieta que você, e aí você cai nessa armadilha, né? Naquele pensamento do, mas está todo mundo comendo, ou porque está ali, então você come, ou para não se sentir diferente das outras pessoas. Tem N possibilidades também que podem aparecer aqui. Ou até mesmo por se sentir injustiçado das outras pessoas estarem comendo alguma coisa e você não. Você não pode comer aquilo naquele momento ou não naquela quantidade. E aí isso te estimular às vezes a chutar o balde, ficar mais rebelde, querer comer. Armadilhas do comer fora ou comer em viagens. Aí vem aquele pensamento de que não, tô em viagem, tá tudo bem, né? Tá valendo, não conta. Não posso, né, deixar de me proporcionar isso, essa experiência. Então, aquela ideia de viver completamente. Armadilhas de férias, bem nesse sentido também, aquelas em que eu estou de férias, eu preciso aproveitar, eu preciso descansar, não vou me preocupar com isso, não vou ficar me restringindo. Armadilhas psicológicas, especialmente aquelas ligadas com a vontade, né, com a disposição. Então, aqui é onde entra, não tô conseguindo, tô sem motivação, pronto, aqui a gente cai em algumas armadilhas. E aquelas armadilhas de perder o fio da meada, o que é isso? É aquilo de você quebrou um dia e você fala, já era, né? Essa semana já não tá boa, já errei aqui, já errei 2 dias, deixa na semana que vem eu faço de novo. Então, olha só, que citar algumas só pra gente ter ideia de que tá muito além da gente simplesmente entender o que a gente tem que comer. O nosso funcionamento emocional e psicológico está repleto dessas armadilhas, de como a gente pensa sobre a nossa alimentação, de que condicionamentos, aprendizagens que a gente já tem sobre aquilo. Então imagina a gente juntar todos esses pedaços aqui que muitas vezes a gente tem uma e outra, né, mais de uma. Tudo isso vai criando uma constante em que o meu hábito acaba sendo sempre ceder. E aí eu fico no meu hábito antigo em relação à minha alimentação. Então, um processo fundamental para isso vai ser realmente identificar essas armadilhas. Mas eu vou falar aqui de 8 elementos fundamentais num processo de mudança de hábito alimentar para você já ir dando uma olhada ou já incrementando essas questões no teu processo. O primeiro deles é: crie uma lista de vantagens para você ler diariamente. Por que isso vai ser importante? Esse aqui é aquele nosso famoso cartão de enfrentamento. Eu preciso ter um lembrete, algo que me conecte com as razões pelas quais aquilo vale a pena na minha vida, especialmente a longo prazo, que é isso que a gente está dizendo. Então, muitas vezes aquelas armadilhas todas vão aparecer pelo meio do caminho. E aí, a gente precisa ter um primeiro elemento que me ajude a lembrar por que vale a pena. A estratégia 2 já é da gente se conectar mais com uma ideia de mindful eating, que é isso de sentar-se para comer, prestar atenção na comida. Então, a melhora da forma como a gente se relaciona com a comida vai ser fundamental. Então, por exemplo, você realmente perceber aquilo que você está comendo, ter mais consciência, percepção. Isso ajuda a você ter uma percepção de satisfação, porque você percebe aquilo que você está comendo. Até mesmo para perceber a tua saciedade. Então, comer no automático, comer muito rápido, comer andando, comer de pé, tudo isso não favorece, aí a gente fica entrando num ciclo. Eu nem percebo, agora eu quero comer mais, eu não notei minha saciedade, ou eu não degustei aquilo que eu estava comendo, aí eu preciso comer mais para me satisfazer. Então essa seria a estratégia fundamental número 2. Estratégia 3, aprender a se elogiar quando você realmente faz um comportamento assertivo dentro daquelas escolhas alimentares. Ou seja, toda vez que você praticar uma nova habilidade ou fizer uma escolha positiva diante de uma situação, que talvez você faria outra coisa. Isso é importante para você ir reconhecendo, é um auto-reforço, né? E valorizando o teu processo de mudança. Qual a nossa tendência? Ficar naquele pensamento que é quase uma armadilha também, né? Quando sai uma coisa errada, você já se pune, já acha que não vai dar certo, né? Já se desmotiva. Então, essa é uma estratégia fundamental para que você vá reconhecendo os seus ganhos, aquilo que você já está conseguindo fazer diferente. Estratégia fundamental 4, criar lembretes para os seus pensamentos sabotadores. Então a gente falou lá no começo de criar uma lista de vantagens, um cartão de vantagens. Porém, ao longo do caminho, as suas armadilhas vão começar a aparecer, os seus pensamentos sabotadores. E é muito importante que você vá criando cartões, lembretes para você mesmo. Vou dar um exemplo aqui do livro. Alguns pensamentos sabotadores que foram aparecendo, então que ela cita: é de graça, ninguém está vendo, eu estou numa festa, não posso desperdiçar meu dinheiro, rodízio, né? Todo mundo pensa isso em rodízio, né, Thiago? Você também pensa? Tem que aproveitar o dinheiro do rodízio? O máximo possível. O máximo possível. Ou essa é ótima, ó. Mas isso aqui foi feito com ingredientes saudáveis, né? Uma super armadilha isso, a gente olhar para aquilo que é saudável, a indústria
pega bem nesse quesito, né? Ah, isso é saudável e tudo mais. Sim, mas é calórico, né? Mas também pode ali acrescentar um extra na tua dieta. Eu quase nunca como isso. Depois farei exercício, essa é ótima, né? Chantagem com a gente mesmo, assim, compensação, negociação. Não, vou fazer isso agora, ó, mas depois, né? Esse eu do depois, ele é maravilhoso. Ele vai fazer exercício, ele vai compensar. Ou fui bem o resto do dia, agora eu vou estragar tudo, é quase isso, né? E essa também é importante, não posso desperdiçar comida. Então, aquilo do, mas vou jogar fora? Então, uma vez eu escutei isso de uma nutricionista, achei bem interessante. Você não vai jogar fora no lixo, mas você vai jogar fora em você. Porque para o teu corpo também é excesso aquilo. Então, pense nisso. Congele, tem outras opções, tem muita coisa que dá para fazer. E aí, ó, um exemplo de cartão de enfrentamento aqui do livro. Preciso enfrentar a realidade. Se o meu objetivo é perder peso, não posso comer fora do planejado. Posso sempre planejar comer algo diferente amanhã, mas a história me ensina que decisões espontâneas que saem do meu plano simplesmente não funcionam. Quando eu subir na balança amanhã, ficarei feliz de não ter comido aquilo. Alguma vez você já se arrependeu de ter conseguido? Falar assim, não comi aquele doce, não comi aquela coisa a mais? Não, geralmente as pessoas têm uma sensação de satisfação e de autocontrole muito boas quando elas não comem alguma coisa. Até porque é aquilo, né? É uma satisfação que você não teve naquele momento, mas você pode ter em outra. Não é a última oportunidade do universo. A estratégia fundamental 5 sugere pesar-se frequentemente. Então isso aqui tem até a ver com uma boa definição de meta, que inclui uma mensuração. A gente conseguir ir acompanhando. No emagrecimento isso é muito importante para que você vá tendo um parâmetro. Isso que eu estou fazendo está dando certo? Puxa, quando eu faço assim, eu engordo, eu estou me mantendo. É um acompanhamento, você precisa ter essa noção para realmente ir melhorando o teu processo. Estratégia fundamental número 6, eu adoro essa. Treine o seu músculo da resistência. O treino da resistência é realmente a gente fortalecer a nossa capacidade de autocontrole, de sentir que a gente controla a nossa decisão, que comer é um ato voluntário, é uma escolha que eu estou fazendo, e não que eu estou dependente, que eu simplesmente reajo, que eu como porque eu não consigo me controlar. Então aqui são exemplos bem simples que você pode usar para treinar às vezes, como aquele pequeno docinho que vem no café, ou que você ganha ali um bombom de alguém. Então veja, não é pelo doce em si, porque a gente também vai flexibilizar bem isso numa dieta, né? Uma coisa ou outra ali não é isso que vai ser o problema, mas fazer esse treino de tempos em tempos ou com algumas oportunidades é muito importante, porque não é pela caloria em si, não é pelo doce em si, é para você olhar e falar, bom, eu sei que eu consigo ver isso aqui, ter a oportunidade de comer e não comer. A estratégia fundamental 7 é sobre administrar a sua fome e os desejos de comer. Então, primeiro que isso já são duas coisas muito diferentes. E um ponto aqui, o primeiro elemento seria você começar a diferenciar uma coisa da outra, quando é fome e quando é desejo. E até mesmo você perceber que quando é fome, às vezes a gente tem crença sobre isso. Nossa, eu vou comer agora porque eu não posso passar fome mais tarde. E se não tiver nada para comer lá? Aqui a gente também entender que a gente pode administrar a nossa fome, né? A gente não morre se ficar uma refeição sem comer ou alguma coisa assim. E por fim, a estratégia fundamental número 8 é comer, se alimentar segundo um cronograma. Ter um planejamento. Num primeiro momento, você não tem um hábito saudável ainda. Então, se você não tiver um norte, se você não tiver um parâmetro, você vai ficar à mercê das suas decisões, daquilo que você, vou comer isso, vou comer aquilo. E aí você pode estar sendo muito influenciado pelo teu hábito antigo, pelas tuas armadilhas. Então, ter um parâmetro é uma coisa que te ajuda. Você tem um norte, não é uma questão rígida, mas é um ponto de você conseguir analisar, comparar, puxa, não está programado, então por que eu vou comer isso agora? E aí fica mais fácil de vocês trabalhando. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha feito sentido e que essas estratégias que eu falei ou algumas armadilhas tenham clareado um pouco para você sobre algumas coisas fundamentais para a gente realmente colocar a nossa atenção e mudar um hábito alimentar, que é alguma coisa complexa, mas é possível. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreve. Manda esse vídeo para outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.